na nossa família, meus pais casaram muito cedo, né? Minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha 21. E eles me tiveram quando minha mãe tinha 18 anos e meu pai tinha 23. Muito jovens, né? Muito cedo. Principalmente minha mãe. Meus pais não eram cristãos, né? Nenhum dos dois tinha um pai cristão ou pastor ou algo do tipo. Meu pai se converteu ali perto de eu nascer e minha mãe se converteu depois com meu pai nesse caminho, né? Nessa trajetória. Então, o casamento dos meus pais, isso é muito legal, você que está ouvindo a gente, prestar atenção e ouvir, porque o Douglas falando isso, parece que a nossa família é perfeita. Parece que a gente sempre foi um mar de borboletas e tudo lindo e maravilhoso. Mas muito pelo contrário, assim, os meus pais foram um sinônimo de perseverar e de querer e de permanecer, mesmo nas adversidades. Porque eles foram aprendendo o que era uma família. Os dois pais deles, né, meus avós por parte de pai e meus avós por parte de mãe, os dois são separados. Então, meus pais não tinham um exemplo dentro de casa, assim, de um casamento perfeito de 60 anos, de 70 anos. Não. Os dois tinham uma família que houve divórcio. Só que quando eles decidiram se casar, e isso sem uma influência religiosa ou de igreja ou de Bíblia, assim, de princípios, que é o que a gente aplica hoje, eles decidiram querer ter uma família até o fim. Então eu vi meus pais terem altas discussões no decorrer da nossa infância, assim, discussões, né, chatas, feias, até na nossa frente, só que querendo estar juntos. Então não era uma discussão gratuita, não era uma discussão de treta só, mas sim de, como que a gente faz para permanecer, para ter uma família? Me lembra frases dos meus pais dizendo assim, eu não vou ver meu filho crescer longe de mim. Sabe, meu pai falando assim firme, minha mãe falando, eu não vou ver, eu não quero que meus filhos cresçam sem o pai deles do lado, como eu crescia, minha mãe falando, né? Então, não é uma questão de viver um mundo ideal, um mundo do pirulito ideal, nossa, maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. Não foi isso, mas sim uma decisão de permanecer, que eu acho que falta em muito casamento de hoje. Né, o prazer a qualquer custo, o que importa é sua felicidade. Você como terapeuta ouve isso a todo momento. Egoísmo. Não, o que importa é você ser feliz. O que importa é a sua felicidade, é o seu prazer. De fato, sua felicidade importa, mas não a qualquer custo. E outra, isso é uma questão utópica, né? O que é a felicidade? Vamos filosofar um pouco aqui. Porque se você para de prestar, entre aspas, contas e satisfações ao seu marido ou sua esposa, você vai prestar conta a um chefe, você vai prestar conta ao seu filho que está sem o pai e a mãe. A gente nasceu para viver em sociedade, a gente não nasceu para meu corpo, minhas regras a qualquer custo e a qualquer momento. Isso é uma utopia, é uma agenda que bota na nossa cabeça isso. O evangelho é renúncia e negação, né? Total, cara. É você sim, quando você é casado, você é um com a sua mulher e com o seu marido, mas vocês precisam abdicar de vontades pessoais para isso, né? Então, assim, não quero abrir outras caixas aqui. Voltando ao Igor na infância. Então, tivemos, assim, estações bem difíceis e principalmente porque meus pais trabalhavam junto 24 horas por dia. Então, eram maridos e eram sócios, né? Eram marido, esposa e sócios. A chance de confusão é... Então, tinha muita confusão. Não vou negar. Nós estávamos num casamento, eu e minha esposa, sábado agora, e estávamos com um casal que também é marido e mulher e sócios, né? Até citando nomes aqui, o Flávio Augusto e a Lu, donos da WhatsApp, fundadores. E aí a Lu estava compartilhando isso conosco. A Lu é muito amiga da minha mãe e ela assim, o Flávio quebrou uma pedreira também, né? Total, né? E elas se conectam muito por conta disso, porque os dois vieram do nada, igual meus pais também do nada. Meus pais não vieram numa né, uma herança, não, vieram batalhando mesmo. Meus pais sabem o valor de cada R$10, igual o Lu e o Flávio ali. Então, elas se conectam muito e a gente tava falando sobre isso, né? Sobre como é difícil você... Tá, agora é o marido ou é o meu sócio que tá me falando aqui? Agora é minha esposa... Associação e dissociação. É difícil pra caramba. E eu vi isso com os meus olhos, né? Os meus pais. E vi isso 24 horas por dia também. Porque, de novo, não tínhamos babá, não tinha... O meu vô, esse vô que você viu lá no espetáculo com a gente, ele mora com os meus pais há uns 25 anos. Então, assim, meu vô sempre esteve ali junto com a gente, né? Mas não era dele a responsabilidade de educar.
Ele já era um senhor idoso na época. Meu avô passou por 2 cânceres muito graves. Inclusive, essa história, ela é muito inspiradora. Eu vi seu pai contar É, lá meu no Bruno. Faz parte do testemunho de vida do meu pai. Ele Foi, contou lá inclusive, no Road, o lá porquê, do vamos Bruno. dizer assim, da conversão de verdade, assim, do meu É. pai, né? Ele se apegou ali no Senhor Ele até se emociona e contando. viveu essa fé mesmo de um milagre, mesmo uma cura do meu avô. Então, esse meu avô morava com a gente, mas assim, não era, né? Não tinha toda essa energia, né? Esse vigor para cuidar da gente. Então, eu me lembro a gente viajando muito, não a lazer, mas a trabalho, indo para shows, indo para gravações. Então, o Igor que é apaixonado por família hoje, o Igor que defende a família hoje, o Igor que escolhe permanecer casado e de uma maneira séria, cumprindo princípios, honrando os pais hoje, é muito do Igor, verdade, dos meus pais que se esforçaram muito para isso acontecer também. Tanto que minha irmã vive um casamento saudável também. Eu tenho um outro irmão pequenininho de 11 anos, né? Que foi ali a raspa do tacho dos meus pais. Ele também é muito família. Nosso lazer é estar em família. Sábado e domingo a gente encontra pra almoçar, fazer churrasco, pra viajar. Cara, essa é a nossa verdade, sabe? É o que a gente gosta, é o que a gente defende. E o nosso trabalho é família, porque é o patati patatá. Então é engraçado que a nossa televisão chama Rede Mais Família. Então, de fato, a família é o nosso dia a dia, é o nosso negócio, é o nosso prazer, é a nossa viagem, é o nosso tudo, né? Então, basicamente é isso, Boa. assim.